Boa tarde a todas, boa tarde a todos. 15h30, hora de começar a live do isolamento. Estamos todos aqui esperando os nossos amigos chegarem, né? E aí tem aquelas coisas interessantes. Oi, Maria Alice, tudo bem? Nós estamos bem aqui em casa. E você, como é que tá aí? E como sempre eu começo a falar, já começa meu nariz a coçar, sabe, Maria Alice? E hoje em dia, com corona, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Fátima, tudo bem? Tem que tomar um cuidado quando o nariz da gente coça, né? Porque a gente não pode colocar a mão no nariz, é para isso que existe guardanapo, né? A gente tem que estar atento, né? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Maria Alice, é bom saber que você está bem. Oi, André, como é que você está? Seja bem-vindo. Oi, Lisier, tudo bem? André também está bem, Lisier, Fátima, Maria Alice, Antônio e Adriana entraram. Deus te abençoe, Lisier. Rodrigo, tudo bem? Fátima, estou bem, Diácono. Que bom que você está bem, Fátima. É bom saber que você está bem. Djalma e Duraci chegaram. Sabe, pessoal, é interessante, né? Que a gente, às vezes, a gente fica sabendo do mundo praticamente, né? Fica sabendo do povo da paróquia pela live, né? Oi, Fátima. Hoje conseguiu entrar com seu celular, Fátima? Que bom. Essas coisas são muito complicadas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, nesse meio tempo aí que a gente teve na quarentena, vira e mexe, meu celular deu problema, minha internet deu problema. Oi, Reis, tranquilo? Fátima foi na médica, que bom. Conseguiu, né? Muito bom saber disso, Fátima. De pouco em pouco a gente vai resolvendo as coisas. Daniel, você tá bem, Daniel? Conta aí pra gente. Eu tô bem, esquenta, eu dou uma malha, fico bem melhor. Diane, como é que você tá? Daniel tá caminhando. É isso mesmo, Daniel, a gente vai caminhando, né? Eu também, ora tô bem, ora tô mal, mas é da asma, né? Ela não me larga. Se bem que com o isolamento a asma tá melhor, né? Fátima, hoje consegui. Que bom que você conseguiu, né? Porque, graças a Deus também, Fátima, você tem condição de conseguir um segundo celular, um negócio desse. Porque às vezes é complicado mesmo, né? Nesses dias que a gente teve aí fazendo live, teve dia que eu não consegui fazer a live, a internet não cooperava comigo, né? Jane também está bem, né? Hoje é interessante, né? Porque essa fala, né? Ela tem algumas interpretações assim, vamos dizer, costumeiras, né? E assim, não é que as costumeiras estão erradas, não. Mas acho que às vezes a gente tem que ir um pouco adiante, né? Daniel, caminhando com as minhas paranoias, risos. Também, né, Daniel, vamos comentar, né? A gente está vivendo um momento muito complexo, né? Oi, Rita, paz e bem. A gente está vivendo um momento muito complexo na vida da gente, né? Eu estava comentando agora há pouco com um médico amigo meu, né? Essa é a maior crise sanitária que a gente viu até hoje na nossa geração, né? Mesmo você pega as pessoas assim com um pouco mais de idade. Ah, você está com seus pais, Rodrigo? Que bom, dá um beijo neles. Mesmo você pegando as pessoas assim com mais idade que eu, né? Pessoas até com 70, 80 anos, ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo hoje, né? O que a gente está vivendo hoje é um momento à parte, né? Então é normal a gente ficar com paranoia mesmo, né? Um dos motivos, inclusive, que eu comecei a fazer essa live foi para ver se a gente, tendo a palavra de Deus junto da gente, né, a gente consegue um pouco mais de tranquilidade, né? Oi, Rubens, tudo bem?
Espero que você esteja bem, né? A ideia que surgiu, né? Um pouco foi porque algumas pessoas se queixavam que não tinham a celebração comigo, né? Um pouco foi porque eu sentia falta de falar para a comunidade eclesial que a gente participa, né? E assim, acabou surgindo isso um pouco também por necessidade, né? Vamos falar um pouco da palavra de Deus para ver se acalma as pessoas, né? A palavra nos ajuda muito a conviver com os nossos medos. Mesmo quando a palavra nos questiona, quando a palavra nos perturba, ela nos ajuda, né? É interessante isso, né? A palavra, ela é realmente uma forma da gente seguir adiante. E nesse momento, Canil Alto da Alice, é o Manuel e a Ângela, sejam bem-vindos. Dom Richelli, seja bem-vindo. Fernando Coutinho. Raíssa, como é que você tá, menina? Conta aí pra gente. Né? Hoje nós estamos com uma live animada, estou gostando de ver, né? É bom sinal, porque nós estamos num ano missionário aqui na Diocese do Rio, né? E ver que o pessoal está animado de estar aí, eu fico contente de ver as pessoas, né? E agora vamos lá, já deu tempo da acolhida, vamos para a leitura do Evangelho, né? Tudo bem? Boa tarde. Bom saber, Raíssa. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. E aí, enquanto isso, estivemos na primeira missa no domingo, tudo limpeza. Que bom que estava bom, né? A gente sabe, Torre, a gente está se esforçando muito para fazer a coisa assim, dentro do possível, né? Dentro do que é possível para nós, né? E aqui a gente vê, né? A gente está vendo aqui uma passagem que provavelmente vocês já ouviram várias vezes, né? E as pessoas ouvem essa passagem, e eu garanto que na cabeça de muitas pessoas, a gente ouve assim: ah, tá, de novo, né? Porque a gente tem uma tendência, né? A gente fica meio assim que ter aquela coisa, né? A gente ouve, e o pior é que as pessoas tendem a fazer uma boa homilia e elas querem repetir dali a 3 anos, porque afinal de contas dá trabalho fazer uma boa homilia, né? Eu brinco com as pessoas que para você fazer uma daquelas homilias realmente boas, ou você tem o dom do Espírito Santo que consegue falar de improviso assim, a supetão, né? Ou você tem que se preparar, né? Inclusive existe, né? E vocês podem ter acesso a roteiros homiléticos, né? Existem roteiros homiléticos muito bons, né? Disponíveis, né? Os deonianos têm um site com roteiros homiléticos,
O Dom Total dos jesuítas tem roteiros homiléticos, né? Mas o problema é que quando você faz um negócio desse, você começa a ficar sempre, né, fazendo mais ou menos a mesma coisa. E o que eu tenho feito durante todo esse tempo na nossa live é que eu não faço isso, tá? Oi, Gonzaga, seja bem-vindo. O que eu faço? Eu leio o Evangelho de manhã cedo. Eu faço as minhas laudes, depois eu leio o Evangelho, olho, falo assim, eu vou falar sobre isso. E não faço mais nada, não ouço mais ninguém, não leio mais ninguém para eu poder chegar aqui e falar para vocês de chofre. Às vezes assim eu vejo uma palavra ou outra só porque eu tenho uma dúvida. Mas eu tento trazer, porque daí eu deixo, né? Deixo as coisas assim bem assim de momento, né? Eles realmente cantam muito bem, é verdade. A Fernanda entrou. E Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos nós. Primeira coisa, né? Vamos relembrar, porque pode ter alguém que não tenha ouvido antes, né? O homem mudo estava possuído por um demônio. Na cabeça do judeu da época, a doença era algo essencialmente espiritual. Não existia na cabeça deles vírus, bactéria, fungo, né? Não existia lesão renal, lesão hepática, nada disso. Você tinha um demônio lá, um espírito que fazia. Ou você tinha um pecado, e isso era uma consequência do seu pecado, ou você tinha um demônio, né? Nesse ponto é muito interessante, porque os povos indígenas também têm essa interpretação, né, que você fica doente porque um espírito entrou no seu corpo. E aí, de acordo com o espírito que entra, você tem uma doença ou não. Então pode ser o espírito de planta, espírito de pedra, espírito de onça, né? Cada doença tem um espírito diferente. E aí Jesus expulsa o demônio e o demônio começa a falar, e o mudo começa a falar. E aqui uma coisa interessante a gente notar, que existe duas reações diferentes, né? Uma é a reação do povinho, a outra é a reação dos fariseus. Os fariseus, os mestres da lei, os entendidos, eles não conseguem aceitar Jesus. E aí, quando eles veem Jesus expulsando um demônio, eles falam que é pelo chefe dos demônios que ele expulsa o demônio. Os fariseus estão tão contaminados com a sua certeza religiosa que mesmo quando eles veem o bem ocorrer, como o bem não ocorreu dentro daquele esquema que eles estão acostumados, eles reagem considerando que há algo de errado, né? É triste a gente falar isso, mas é a realidade, é isso que acontece, né? Bom, por outro lado, aquelas pessoas mais simples olham isso, né, e acham que isso é maravilhoso, fantástico, e estão contentíssimos com aquilo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que prestar atenção no que a gente está pensando da vida, né? A gente está pensando numa atitude de seguir Jesus, a gente tem que estar aberto para o que é bem, para o que é bom, para o que é justo, para o que é belo. Porque esse era o trabalho, essa era a ação de Jesus no mundo. Como Jesus é Deus, ele não é um taumaturgo, um mago, como a gente falou ontem, né? Ele é Deus, ele se move sempre na direção do que é bom, do que é belo e do que é justo. Então nunca ele se moveria em outro sentido. Mas as pessoas são tão rígidas às vezes no seu pensar que não conseguem ver a beleza de Jesus estar restaurando a vida de uma pessoa. Acontece, né? E eu quero aqui chamar a atenção para uma coisa que eu chamei a atenção ontem, né? Vocês observem que a ação de Jesus é uma ação sempre simples. Sempre, assim, Jesus quase que faz um milagre escondido, porque ele não está querendo aparecer fazendo milagres, ele não está querendo trazer
para si a atenção do milagreiro, né, que era o mago, o taumaturgo da época, porque isso não é importante para ele, não deve ser importante para nós. Como eu falei ontem, a gente deve parar de ter uma vida onde a nossa fé necessita de milagres. O milagre não é para a gente, o milagre é para os outros. Nós temos que viver uma vida de pessoas que não experimentaram milagres e não vão experimentar porque não precisam. Nós acreditamos que Jesus é Deus e vamos guiar a nossa vida por isso. E pronto, o resto é besteira, né? E aí você vê uma coisa muito interessante, e aqui eu acho que a gente tem que prestar atenção, né? Normalmente, esses dois últimos versículos, né? A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Normalmente, quando a gente faz essa leitura, as pessoas normalmente falam da necessidade da gente rezar pelas vocações sacerdotais, né? Mas eu assim acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? As vocações sacerdotais são importantes, eu não estou discutindo isso, mas em momento algum esse versículo fala em sacerdote. Esse versículo fala em trabalhadores, né? Então, a gente não pode reduzir a missão aos sacerdotes, né? Existem outras vocações para nós que seguimos a Jesus, né? Então, você ser um catequista é uma vocação, é um chamado. Você ser um ministro da consolação e esperança é um chamado. Você ser um agente da pastoral da saúde, ser um agente da pastoral carcerária, é um chamado. Você ser da equipe de festas da sua paróquia, da equipe de música da sua paróquia, é um chamado. E a vocação, ela não se extingue, não se limita ao trabalho vamos dizer, no templo, né? A vocação, ela pode ir além disso, né? Ser pai de família, ser mãe de uma família é uma vocação, né? Cada um tem que encontrar a sua melhor forma de abraçar a messe. Exatamente, André, isso exatamente que eu estou falando, né? A messe é grande, manda trabalhadores, mas o trabalhador pode ser pai de família, ser um bom pai de família, ser uma boa mãe de família, né? Cuidar daquela família que você recebeu, né? Pessoal, vocês acham que isso não é uma atividade importante? Aquela mãe que se dedica a cuidar dos seus filhos, aquele pai que se dedica a cuidar dos seus filhos, vocês acham que isso não é importante? Num mundo hoje onde as pessoas têm tanto que trabalhar, até avô e avó virou vocação, porque sem eles a gente às vezes não consegue manter uma família, né? Entendeu? Né? Cuidar da família, então, que grande e vital messe, exatamente, é isso que eu estou falando, né? Deus pede que a gente sirva e cuide dos seus, onde a gente está, exatamente, Lizzie, é essa a questão, né? É esse a grande questão aqui. Existe uma missão, uma vocação, e eu quero aqui lembrar vocês, eu já trabalhei essa palavra em outras lives, né? Porque as pessoas, elas às vezes entendem vocação como uma coisa errada, tá? Eu vou explicar para vocês porque eu estou falando isso, né? Eu de vez em quando ouço assim: eu tenho que descobrir qual é a minha vocação. Não, você não tem que descobrir qual é a sua vocação, você tem que ouvir a sua vocação. Como é que é, Bernardo? Vou explicar. Vocação, né, vem de vocatio,
né? Vem de chamado. Vocação é um chamado. Você é chamado por Deus. Deus lhe chama, né? E aí você tem que ouvir essa vocação, essa vocatio, esse chamado para fazer alguma coisa, né? Aqui você tem, Deus mostrou a São José Maria Escrivá que a santidade está no cotidiano, seja no trabalho, no cuidado da família, no sacerdócio, no matrimônio. Exato, exato. Leigos consagrados, fala o Rubens, exatamente. Então, vamos entender que quando está se falando aqui de trabalhadores para a messe, nós estamos falando de todo e qualquer tipo de trabalhador. Nós devemos rezar ao Senhor da messe para que abra os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir o chamado dele. Não devemos pensar isso numa forma restrita de ação da igreja, né? E nesse aspecto é muito interessante o que o Concílio Vaticano II criou na cabeça da igreja, né? A partir da experiência que existia naqueles anos anteriores, né, as várias experiências que iam surgindo, né, a igreja achou por bem ter um novo concílio, lembrando que concílio é magistério da igreja, portanto, é uma voz do Espírito Santo, né? Lembrando que os católicos ouvem o magistério, mas se você não é católico, se você segue a Jesus, mas você não é católico, você não é obrigado a seguir o magistério da igreja. Tá? Vamos fazer essa separação. Mas o Concílio Vaticano II, ele traz a ideia da igreja ministerial, né, de ministério, né, que não tem nada a ver com autoridade. Tá? Minister era o escravo, era um servo que estava entre o mordomo e o administrador, ou seja, alguma coisa que ele contratava as pessoas, ele organizava ali as coisas, o senhor, né, virava para ele e falava, olha, eu estou precisando que você faça isso, 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 isso para mim. Ele ia lá e resolvia. Né? Então, vamos entender que o ministro não é uma pessoa com poder, com prestígio, com fama, ele é um cidadão como qualquer outro. Na verdade, ele está até numa posição, vamos dizer, um pouco abaixo, porque ele serve aos outros, né? O leigo muitas vezes vai e tem alcance que muitos padres não têm, claro, né? Inclusive, se você pegar a doutrina social da igreja, Rubens, você vai ver que há coisas que cabem aos leigos fazer e aos clérigos não, né? Há coisas que eu não devo fazer como clérigo que sou, mas que vocês deveriam fazer como leigos que são. E às vezes as pessoas querem inverter as coisas, né? E isso é muito ruim, tá? Mas vamos continuar aqui e vamos então entender o seguinte: qual é a realidade, o que nos deve mover na nossa missão, né? O que você vê aqui claramente, né, nessa passagem, né? Jesus aqui era movido por um interesse financeiro. Jesus era movido por um interesse de fama, de prestígio, de poder. Vocês veem aqui na leitura, em alguma leitura, em algum lugar, em toda a Sagrada Escritura, vocês veem, né, que o filho seja movido por algum interesse de poder, prestígio, fama, dinheiro. O Pai, o Espírito Santo, qualquer uma das três pessoas da Trindade, são todas movidas por uma única coisa. Só existe uma coisa que move e que representa a ação de Jesus no mundo, né? Porque os outros dois, eles estão um pouco apartados do mundo, mas Jesus estava materialmente no mundo. É o amor.
Eu sei, vocês não entendem isso, mas é o amor, né? O amor, o mais puro amor pelo ser humano, né? Esse homem mudo, possuído pelo demônio, a gente já falou sobre isso, né? Quem está possuído pelo demônio para os judeus não vale nada, porque ele fez tanto mal que o demônio tomou o corpo dele. Na cabeça do judeu da época, isso aí era fim de carreira, tá entendendo? Esse aí não presta, né? O que ele fez para merecer alguma coisa? Nada. Ele não merece nada. Aí vai Jesus lá e tira o demônio, cura ele, põe ele para falar. Por que ele fez isso? Ele merece isso? Mas Jesus não está interessado se ele merece ou não merece. Jesus está interessado no amor. Jesus está interessado em ir ao encontro do seu irmão. Né? É a grande figura do encontro. Né? Se vocês olharem, há duas grandes figuras na vida de Jesus. É o caminho. Se vocês veem que Jesus ele está sempre caminhando. Ele está aqui, vai para lá, de lá, vai para cá, atravessa o mar, volta para o outro lado, vai para o outro lado. E está sempre caminhando. Está a caminho de Jerusalém, está a caminho de Jerusalém, está de caminho de Jerusalém. Não é? E a outra grande figura de Jesus é o encontro. Então ele se encontra com o centurião, ele se encontra com o leproso, ele se encontra com o cego, ele se encontra com a hemorriça. A todo momento, Maria Cláudia, seja bem-vinda, Maria Cláudia, não estou te reconhecendo, mas seja bem-vinda. A todo momento, ele vai se encontrar com as pessoas. E se olharem bem, da quase totalidade dos encontros, ele se encontra com aqueles que estão apartados da sociedade, são marginais no sentido de estar à margem da sociedade, são pessoas excluídas pela sociedade. Né? Quando ele se encontra com os poderosos, né? Os grandes encontros de Jesus com poderosos são em dois momentos. Né? Ou quando o poderoso vem ao encontro dele para questioná-lo, né, para atacá-lo, e a gente vê isso várias vezes, né? Ou na paixão, quando ele se encontra com os poderosos, porque os poderosos querem matá-lo. Como aqui a gente vê que o fariseu levanta um falso contra ele. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa o demônio. Nota isso? Mas quando Jesus se encontra com aquelas pessoas que ninguém dá nada, aquelas pessoas têm relação com ele de fé e de amor. Então, vamos entender por que os dois grandes atos de Jesus durante toda a Escritura são o caminhar e o se encontrar. Por que Jesus caminha para lá e para cá? Quase sempre ele caminhou para lá e para cá para se encontrar com as pessoas. Né? A única vez que ele não caminha para se encontrar é quando ele caminha para Jerusalém. E mesmo assim, quando ele caminha para Jerusalém, ele caminha se encontrando com as pessoas o tempo todo. E esse encontro é sempre um encontro de amor. É sempre um encontro de amor no mais puro significado da palavra. É ir lá buscar a pessoa que ele ama, independente de quem seja, do que a pessoa faça, de qualquer característica que a pessoa tenha. Ele busca aqueles que ninguém ama, ninguém quer nem conversar, porque ele é amor. E aí eu respondo a vocês, o que deve nos mover em nossa missão? Quando nós ouvirmos a nossa vocação e escolhermos seguir a vocação, sabe? O que deve nos mover é o amor. O que deve nos guiar nas nossas decisões é o amor. Na dúvida, ame. Quando você não souber o que fazer, ame. Quando você tiver que fazer uma grande ação no mundo, ame. Você não vai se arrepender
dessa decisão. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar, o que eu tinha assim, até me perdi um pouco aqui. Fui ajudado por várias intervenções muito boas hoje. Várias pessoas fizeram intervenções muito interessantes hoje. Agradeço a todas essas intervenções. Aliás, é gostoso nessa comunidade eclesial que a gente construiu aqui nessa live que a gente vem fazendo há vários e vários dias, né? Outro dia a gente comemorou 100 lives, né? O bonito dessa comunidade eclesial é que vocês várias vezes trazem coisas para mim nos comentários que eu não havia nem pensado e me ajudam, né, a falar, a fazer essa live, né? Então, assim, eu fico contente como eu vejo, como tem contribuição boa que vocês fazem, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa ainda, quer trazer mais alguma questão, né? Caminhar, encontrar e amar. Rubens, é isso mesmo. Né? Tal é uma boa definição de uma ação, de uma boa resposta à vocação, né? Caminhar, encontrar e amar. Né? É até interessante, né? Porque nós temos a figura da igreja em saída, da igreja que caminha ao encontro do outro, né? Então, assim, é interessante porque esse encontro sempre passa pelo amor. Você fez uma definição aí com 3 palavras que ficou interessante. Entendeu? Vou roubar um dia desses, vou usar isso um dia desses, entendeu? Prometo que eu te dou o devido crédito, tá? Gostei. Né? Essas lives assim estão ficando muito interessantes, né? Bom, pessoal, alguém tem alguma contribuição a mais a dar? Né, o Instagram devia ter que nem o WhatsApp, que vinha assim digitando para eu saber se alguém está querendo digitar alguma coisa. O pessoal Rubens me autorizou ao eu usar caminhar, encontrar e amar. Fiquei muito contente. Muito obrigado, Rubens. Não parece assim, sabe, pessoal? Eu falo que vira e mexe, eu falo alguma coisa e depois eu digo, foi fulano que me falou isso. Porque acho que é importante que as pessoas vejam, né, que, vamos dizer assim, não é tudo da minha cabeça, né? Não é tudo. É importante que as pessoas vejam que há outras falas além da minha, né? E é por falar nisso, né? Se vocês têm um tempinho ainda, eu aconselho vocês a darem um pulinho no blog do meu amigo Gaioso, que também é diácono, né? Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Fátima, minha internet caiu várias vezes. A minha deu umas travadinhas aqui, mas foi pouco. Mas não se preocupe. Isso mesmo, Fátima já tá escolada. Vai ouvir no YouTube mais tarde. Isso. Fátima, aproveita, dá um pulinho lá no Diaconia da Palavra, blogspot.com do Gaioso. Porque o Gaioso tem a reflexão dele, né? O Gaioso faz uma reflexão por escrito, né? É outro nível, sabe? Assim, eu faço ela assim de live. Cada um tem o seu dom, o seu jeito, né? Cada um trabalha de uma forma, né? Bernardo, parabéns pela dedicação na live. Manuel, sabe, assim, tá sendo uma experiência muito boa, sabe, Manuel? Porque a gente, hoje em dia, assim, eu guardo um momento da minha vida para fazer a live, né? Então, isso me ajuda também a lidar com esse momento que a gente está vivendo, né? Entendeu? Fátima, eu gosto muito dele. Eu também. Eu gosto muito do Gaioso. O Gaioso, ele tem uma pegada muito boa, tá?
Estamos aqui para isso, não faço mais do que minha obrigação, né? Não tem aquela passagem do servo, né? Do servo inútil. Servo inútil não fez mais que sua obrigação, então eu estou nessa escala aí, né? Aliás, um dia, se Deus quiser, a gente vai ter uma live sobre isso, né? Quem sabe? Né? A gente não sabe o dia da manhã, né? Bom, pessoal, já está passando da hora, já está... Vocês sabem que eu tento fazer 30 minutos, é difícil, porque a gente sempre tem muita coisa para falar, mas já está passando da hora. Eu vou me despedir de vocês dando a minha bênção. E amanhã, 15h30, a gente está junto de novo, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou escrever alguma coisa no sentido da vocação caminho contrário. Me marca para eu ver depois, Rubens. Me marca. Glorifique. Permaneçam em casa, fiquem protegidos, que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.